Olá, aqui é a Samia Bonfim e esse é mais um videocast Fala Mesmo. E hoje eu tô com uma mulher muito especial. Ela foi a primeira mãe da cidade de São Paulo a conseguir autorização judicial para garantir que a sua filha pudesse fazer uso da cannabis. Quando ela tinha 10 anos, a sua filha, Clarian, ela descobriu que a cannabis poderia ser muito bem utilizada como tratamento para síndrome de Dravet, que é uma doença rara que a filha dela tem. Hoje, ela tem uma associação aqui na cidade de São Paulo que, além de garantir o fornecimento para sua filha, também auxilia e ampara muitas outras famílias brasileiras. Ela também é uma grande militante, apoiadora da causa, está sempre na linha de frente, literalmente, das marchas da maconha aqui na cidade de São Paulo. E eu tenho um grande e enorme prazer de recebê-la, Cidinha Carvalho. Seja muito bem-vinda para o nosso videocast Fala Mesmo. É um grande prazer te ter por aqui, principalmente nesse contexto em que a gente vê uma tentativa por parte de pessoas muito desonestas e a extrema-direita brasileira se utilizando do debate em torno da cannabis, da maconha, para tentar criar fantasmas, para criar uma lógica ainda maior de criminalização, de hiperencarceramento e de distração de temas reais, graves e complexos da sociedade brasileira. Bom, eu quero dizer que quando eu te conheci, eu fiquei muito encantada e emocionada, assim, com a sua história, com a sua luta, que ela é muito inspiradora para muitas outras mães e mulheres brasileiras. E eu queria que a gente começasse um pouco por aí, que você contasse a sua história, a história do seu filho, da sua filha, da sua família, da associação que eu já pude visitar aqui em São Paulo, a Associação Cultive, enfim. Conta pra gente como foi o seu contato, como você descobriu que cannabis terapêutica era importante para sua filha, para sua família, né, e para sua história de vida. Bom, Samir, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, de um grande retrocesso que estamos sofrendo atualmente, de 2 semanas para cá. Bom, não tem como eu contar sobre todo esse associativismo sem eu contar realmente a história da minha filha. Eu sou mãe da Clarian, a Clarian tem síndrome de Dravet, é uma epilepsia severa com risco de morte súbita, e é importante eu dizer que antes da maconha ressurgir como remédio, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. Então, eu e o Fábio, meu marido, a gente corria sempre contra o tempo, sempre realmente tentando buscar alguma coisa que pudesse tirar ela do risco de morte súbita. Então, como toda síndrome, a Clara vem um pacote de reações. A Clara, ela tem hipotonia, que é quando o músculo ele é como se fosse um elástico você puxa, ele não volta. Então, o tônus muscular é assim. Então, ela não corria, não subia escada, não descia, ela não conseguia pular, ela tinha muitas crises convulsivas, ela convulsionava por mais de 1h30, o que levava ela a vários quadros de parada cardiorrespiratória. Nós quase a perdemos por várias vezes, a ponto até mesmo do médico chamar a psicóloga do hospital para nos preparar para a morte dela. A Clara não tinha sudorese. Eu sempre perguntava para a neuro por que minha filha não transpirava. E aí, numa das pesquisas, num dos artigos, nós achamos que a mutação, que ela tem uma mutação, né? O Dravet é uma mutação no gene SCN1A, que tem algumas variantes, SCN8A, N2A, a da Clara é SCN1A. E essa mutação, ela também, essas células também tem nos linfonodos, o que explica a falta de sudorese. Não são todas as crianças que têm essa falta de sudorese, mas na Clarion tinha. Então, em dias de calor, ela ardia tipo febre e eram convulsões uma atrás da outra. Eu tinha que deixar ela numa piscininha de água fria para tentar equilibrar o máximo possível a temperatura do corpo. Quando nós íamos para consulta médica, que era o único lugar que a gente saía, porque não tínhamos vida social nenhuma, eu tinha que levar garrafas de água para jogar na cabeça dela para tentar equilibrar a temperatura do corpo. Isso a infância toda, assim, desde o nascimento. A infância toda. E vocês logo descobriram que era a síndrome de Dravet, assim, o diagnóstico deve ser complexo, né? Porque são sintomas diferentes. Exatamente. Primeiro, a neuro achou que fosse síndrome febril plus, porque ela convulsionava com 37 de temperatura, e o médico, e quando eu levava ela no pronto-socorro, o médico falava que eu era louca, porque com 37 ninguém convulsionava, mas a síndrome de Dravet convulsiona sim, até mesmo num lugar abafado faz convulsionar.
E depois, só que síndrome febril plus, à medida que a criança vai crescendo, passa. E no caso da Clara, não. E eram várias características muito severas. Então, realmente, aí até que eu entrei numa pesquisa da Unicamp, e lá foi fechado o diagnóstico como síndrome de Dravet. Foi feito o exoma, né, um mapeamento genético. E hoje eu tenho o laudo da Unicamp. E nisso, né, toda a minha luta, a Clara, ela se automutilava também. Você falava um não para ela tentava arrancar o dente, amolecer o dente, assim, e escorria sangue. Ela se arranhava, batia a cabeça na parede. Então, vem junto com outros espectros, sabe? Tinha um pouco do espectro autista. E a minha filha, realmente, ela não teve infância nenhuma, né? Os aniversários dela eram comemorados no hospital. E numa das minhas buscas, quando foi em julho de 2013, foi quando eu vi na internet o caso da Charlotte Figi, né? Uma menina em Denver, na Califórnia, com a mesma síndrome da minha filha, e sendo tratada com a maconha. E mostrou o antes e o depois. E o antes, realmente, a Clarinha ficava igualzinha a Charlotte. E quando eu vi, um domingo à noite, eu mostrei para o Fábio e falei, olha isso. Eu falei, vamos pegar na boca. E você nunca tinha ouvido falar? Não, nunca tinha ouvido falar. E eu cresci na mesma cultura que todo mundo, condicionado a você não chegar perto das drogas, a você nunca ter o olhar para a proibição. E quando eu vi todo o efeito terapêutico que a maconha pode fazer, eu fiquei impressionada com aquilo. E logo que eu falei para o meu marido, eu falei, vamos pegar na boca, porque é o único lugar que você acha que realmente pode encontrar. E quando você está no desespero, que você tem uma filha que tem uma síndrome que pode ter um risco de morte súbita e não pode chegar na adolescência, você vai pegar qualquer coisa, você é capaz de fazer tudo, você não pensa na proibição, a vida dos nossos filhos não está, sabe, está acima de qualquer lei. Sim, essa é a verdade. É um direito fundamental, né? Então, mas como eu não sabia nada de THC, CBD, imagina, em 2013, o auge do preconceito. Aí, no mesmo dia, na mesma noite, eu fui puxando outras matérias. Foi quando falou, o THC é substância perigosa. Mentira, em 2013 falou isso, mas não é. Mas, claro, eu não sabia nada, então eu fiquei com medo nessa tentativa de tentar salvar minha filha, eu perdê-la, né? Porque devido ao histórico dela de paradas cardiorrespiratórias, convulsões severas por mais de 1 hora e meia. Aí foi quando mandei para neuro. Eu vou até resumir um pouco. Eu mandei para a neuro falou, nossa, é sensacional, mas não posso te ajudar, é ilegal, não tem nada na literatura da medicina. Eu falei, tem sim. Eu falei, posso te mandar? Ela, então me manda tudo. Eu fui mandando, tudo que eu achava eu mandava para ela. Quando foi no mesmo ano de 2013, em novembro, ela falou, em dezembro eu vou em Boston. Eu vou num congresso. A mesma neuro, porque a mesma ela já neuro. passava. É a única... Que ela não conhecia, mas ela ficou interessada e foi até Boston pra caramba. Exatamente. E foi a única médica que acreditou em mim. Os outros me taxavam assim, poxa, você quer drogar sua filha? Não, doutor, minha filha já é drogada com um monte de anticonvulsivante lícitos que vendem na farmácia. Que também os mesmos anticonvulsivantes lícitos também gerou uma intoxicação medicamentosa. Ela quase perdeu um rim por causa de um remédio vendido na farmácia lícito, né? Mas, enfim, acabava saindo discussões e nenhum médico queria abraçar a causa, né? Mas mesmo hoje, né, 10 anos, 11 anos depois, são poucos médicos que prescrevem. São poucos médicos Tem muito preconceito também, né? Não conhece, Sim. não se ensina nas faculdades de medicina. Exatamente. O que a gente vê, Samia, falando sinceramente, eu acho que está aumentando mais a quantidade de médicos, acho que até mesmo pela questão lucrativa. Entendi. Sabe? Porque como... Então, o mercado consumidor. Pessoas que precisam do tratamento e vão atrás. Exatamente. Mas nós precisamos desses médicos. Assim como eles também precisam da gente. Sim. Sabe? E foi uma luta realmente de baixo para cima. Onde cultivadores ensinaram mães a cultivarem, mães e pais a cultivarem, e cultivadores também mandando artigos científicos para nós, porque nós tivemos cultivadores amigos mandando artigos científicos para nós, mães ensinando médicos a prescreverem, mães ensinando médicos a dosarem. Foi realmente assim, sabe? Essa luta, ela começou assim. Ou seja, todo o contexto de ilegalidade, criminalização, na verdade, serviu para trazer à tona uma realidade que não deveria ser criminalizada. Isso é um saber social que tem que ser institucionalizado, no sentido de
cooperação das pessoas que construíram esse saber para que outras possam também fazer o uso, para terem mais qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Nós precisamos mudar esse contexto porque toda essa proibição ela foi criada numa mentira. Né, numa mentira por interesses econômicos da indústria farmacêutica, indústria têxtil, majoritariamente da indústria têxtil, e colocando a moral em cima também, em cima de um marketing repetitivo, que até que a mentira se torne verdade. Né? Então nós precisamos, e causou um efeito devastador na vida de quem precisa da maconha para sobreviver, como o caso da minha filha, e assim como quem usa de forma social, né? Eu não vou falar recreativo porque, assim como o Emílio diz, ninguém fala que vai tomar uma cerveja recreativa, né? É isso. Exatamente. Verdade. Mas para quem faz uso, porque a maconha, tanto fumada como ela tomada como óleo, ela é para um uso terapêutico. Você acha na farmácia um remédio para você relaxar, para você dormir. Dorflex, exatamente. Ontem mesmo eu tomei um que eu tava com as costas impossível de viagem, Sim. filho, bolsa, não sei o quê. Falei, Dorflex, relaxei e dormi. Exatamente. Então, se tem na farmácia, por que eu não posso usar uma erva que vem da natureza? Entendeu? Que não tem nenhum efeito letal. Né? Pode ter uma dose alta, passada a dose, não existe efeito letal. Então, mas eu te interrompi, você estava falando da sua da médica que foi até Boston. Isso. Aí foi quando ela falou, olha, eu vou para Boston, na semana que eu voltar eu quero ver vocês aqui. Na semana que ela voltou, nós estávamos lá. Abrimos a porta, ela falou, eu fiquei de queixo caído de ver as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Falou, agora sim eu vou levantar essa bandeira com você. Procura outras mães Dravet. Mas eu não conhecia nenhuma outra mãe, porque tudo que eu sabia de Dravet eu aprendia sozinha. E muito menos conhecia um adulto Dravet. Né? Hoje tem vários adultos Dravet. Minha filha é uma. Né? É uma criança. Tá com 21 anos. É uma criança, um corpo de uma mulher de 21 anos. Por causa da proibição. Eu posso dizer isso. Porque nós já temos na associação até outras crianças que começaram a usar com 2 anos, com a mesma síndrome. E hoje ela está tendo uma qualidade de vida e um desenvolvimento muito melhor. Se ela tivesse tido um acesso mais cedo, se não fosse a proibição, ela teria um outro desenvolvimento? Com certeza, porque o que gerou essas as sequelas dela foram as paradas cardiorrespiratórias. Convulsionar por mais de 1h30 é praticamente você fritar um cérebro, e não é a maconha que frita o cérebro, né? Como falam. Ela ainda tem convulsão hoje? Ela tem 1 ou 2 por mês, mas dura menos de 1 minuto. E antes era? Nossa, antes era... Assim, eram várias. A maior frequência na síndrome de Dravet é, tipo, na primeira infância, que é assim, tipo... Tem até, tipo, 60 convulsões num dia. Para você ter uma ideia, ela com 8 meses, eu cheguei a contar, ela tinha tido 600 convulsões em 8 meses. Nossa. Eu parei de contar porque o médico, o pediatra, falou, mãe, chega, para de contar. E o Fábio falou, nossa, parece que está contando, parece que está puxando a superstição. Eu acabei parando de contar. Mas para você ver o quanto que é severa. Né? Aí depois ela vai crescendo, vai diminuindo um pouco, mas mesmo assim ainda é severa. E não precisava ser assim, se não você precisava. tivesse acesso ao tratamento. Exatamente. Se ela tivesse acesso ao tratamento. Exatamente. Então, aí foi quando eu tentei importar e eu não conseguia, e essa neuro, ela viu toda minha luta, e ela falou, eu vou para Miami, vou sair de férias, você compra e manda entregar no hotel que eu trago para você. Eu achei uma coragem incrível dela. Ela viu todo o meu sofrimento, toda a iminência da Clarion, sabe? De morte mesmo, numa convulsão severa. E ela trouxe, com toda a coragem. E assim, eu sou grata extremamente a ela, sabe? E logo na primeira dose, a Clarion, ela já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. E isso era impossível para nós. Então, aí, a partir daí, tudo começou a se transformar. Com 4 meses, a Clarion usando óleo, ela mostrou a mão dela para mim. Mamãe, mão, porque ela não falava, ela falava muito, mas ela não falava dentro do contexto. Quando ela já estava com 11 anos, ela começou a tomar, hoje faz 10 anos que a Clarion toma o óleo de maconha, 26 de abril
de 2014, no dia da marcha da maconha. Porque antes da gente poder dar o óleo para ela, a neuro pediu todos os exames para fazer o antes e o depois, para poder fazer um acompanhamento de tudo que poderia dar os resultados bons e os resultados ruins. Então, nós fizemos o acompanhamento. Até agora só tem resultado bom. Já faz 10 anos, sabe? Então, é um caso, assim, que, sabe, vai progredindo, sabe, de forma muito positiva. Voltando. A Clara mostrou a mão molhada. Quando eu fui ver, a mão e os pés estavam transpirando. Com 11 anos, foi a primeira vez que eu vi realmente minha filha transpirar. Sabe? Então, foi a partir do momento que ela começou a transpirar, tudo começou a se equilibrar no corpo dela. Melhorou o tônus muscular, melhorou o equilíbrio, que ela não tinha muito equilíbrio. Ela andava com o joelho semiflexionado, sempre apoiando na gente ou em algum lugar. Ela começou a andar mais ereta, a marcha melhorou, ela começou a subir escada, descer escada, aí ela começou a correr, porque ela não conseguia correr, ela entrelaçava uma perna na outra, caía de boca, tanto é que ela tem 2 dentes quebrados. Melhorou a apneia do sono, porque eu e o Fábio, nós não dormíamos na mesma noite. A gente tinha que revezar o sono, porque se ela tivesse alguma convulsão, e dependendo da posição, já poderia ser fatal, né? Assim como muitas mães acabaram perdendo o filho assim, de manhã viu, já estava sem vida, porque realmente não viu. Então, a gente revezava nisso. Então, eu tinha que esticar a traqueia dela para poder respirar, por causa da apneia do sono. Então, melhorou tudo, a sudorese, a Clara começou a se alfabetizar. Hoje ela já lê, não tudo, mas ela lê várias palavras, já sabe escrever o nome dos amigos, algumas palavras ela consegue escrever, o que antes era impossível. Então, assim, minha filha se socializou totalmente. A maconha, ela realmente fez o que nenhum outro alopático conseguiu fazer. E eu consegui desmamar 75% dos alopáticos dela. Então, isso é maravilhoso. Nossa. Sabe? E realmente trouxe uma qualidade de vida não só para minha filha, mas para nós também. E eu, por minha vez, tomava Rivotril, Zolpidem. Eu ia te perguntar isso, assim, porque toda vez que a gente conversa, eu acho que é natural, quando as pessoas te entrevistam, querem saber da história, acaba ficando em torno do sofrimento dela, das limitações que foram impostas pela criminalização. E da mudança de vida completa, qualidade de vida, a partir do momento em que você foi à luta para garantir o tratamento da cannabis terapêutica, da maconha terapêutica. Mas você, e também seu marido, Fábio, que é um grande cuidador, que está ali revezando, dividindo todas as atividades, as tarefas de cuidado, tua vida também deve ter mudado muito. Primeiro, porque você se tornou uma militante, não só de uma causa individual, mas de uma causa estrutural da sociedade brasileira, para milhares de outras mães que às vezes nem sabem dessa possibilidade. Exato. Mas você como pessoa, como mulher também, imagina, tua vida deve ter mudado muito, porque era tudo. Porque você também trabalha, você é bancária, você tem a sua vida profissional, você tem um outro filho, tem o seu marido, mas tinha a tua filha que demandava totalmente de você, que agora é menos, né? Sim. Bom, enquanto todo esse processo antes da maconha, a gente se anula, né? Se anula como mulher, como profissional, com todos os seus ideais, você se entrega, né? E para você ter uma ideia, eu ia trabalhar até com a roupa do avesso, né? Meditando assim, de ficar sem dormir, tudo. E, claro, eu usei a cannabis, usei a maconha, eu usava Zolpidem, né? Usava Rivotril, sabe? Passava e me dava efeitos colaterais horríveis. Às vezes eu não conseguia nem falar numa reunião, num banco. Dopada, exatamente. Né? Me dava muito esquecimento. Claro. E hoje eu substituo, hoje eu durmo só com o óleo da maconha, porque não existe mãe de criança especial que não tenha depressão, que não tenha insônia, que não tenha síndrome do pânico. Tudo isso eu tive. Né? Ainda existem alguns resíduos quando eu paro de tomar o óleo, mas o óleo me ajuda em tudo isso, supre tudo isso. Então, realmente trouxe qualidade de vida para todos nós. E é importante falar, Sâmia, que quando eu comprei o óleo importado, era $500. Era fora da minha realidade financeira. Meu Deus, $500. Exato. Foi essa a primeira vez que... Foi a primeira vez. E eu peguei o dinheiro... Que a médica trouxe, né? Nesse ato de coragem. Eu peguei o dinheiro das minhas férias, tendo a certeza de que eu
não ia conseguir dar continuidade. Isso era certeza. $500, claro, exatamente. Pelo amor de Deus. E quando eu vi lá o caso da Charlotte Figi, eu falei para ele, eu falei para o Fábio, eu falei, se der certo, eu quero cultivar. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E realmente, o autocultivo, ele é a maneira mais democrática de acesso. É a maneira mais com equidade, te oferece uma equidade de acesso. E aí foi quando... Como que eu vou dar continuidade? Aí foi quando eu comecei... Eu e o Fábio começamos a participar de vários eventos, né? Para poder entender o que a maconha faz, o que as pessoas falam. Poxa, a brisa, o que é essa brisa? A pessoa fala, loucão, o que é ser loucão? Eu quero entender isso porque minha filha vai usar. Para você ter uma ideia, até alguns alopáticos da minha filha, às vezes eu experimentava para ver a reação que ia dar. Dá nela, claro. Exatamente. Aí foi quando a gente começou a ir até em eventos assim, de uso social. E a gente via o pessoal, eu uso porque eu sou grafiteiro e me dá criatividade. Eu uso porque eu chego super cansado do trabalho, eu quero relaxar, quero descansar, eu tenho insônia, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Poxa, então por isso que criminalizam, não faz o menor sentido. Sabe? O que precisa ser de campanhas informativas, sabe? Aí foi quando, né, não se estendendo tanto, foi quando em 2015 eu e o Fábio nós tivemos, nisso o nosso caso se tornou público, tal, nas mídias, aí muitas mães nos procuraram, de várias... Mas nessa época você ainda não tinha autorização judicial. Não. Foi a partir de quando a médica trouxe. Isso. E por sua... Ilegal. E mesmo assim, em 2014, nós ganhamos umas sementes e começamos a cultivar ilegal, porque a gente queria aprender como lidar com a planta. Aí foi quando nós fomos no 4º simpósio de cannabis internacional do Dr. Elisaldo Carlini, que foi o nosso diretor científico da Cultive, né? Eu digo que ele porque o lugarzinho dele continua lá. E foi quando lá eu conheci o Dr. Ricardo Ferreira, que ele fazia parte de uma rede secreta. E foi o anjo para nós, sabe? Porque eu sabia que ele fazia parte dessa rede e ele estuda a extração de óleo desde 2012. Doutor Ricardo, se eu errei, me corrija. Desde 2012, eu contei todo o caso dele para minha filha e eu tinha que conseguir o óleo de alguma forma. E foi quando ele falou, olha, você tem como ir buscar todo mês no Rio de Janeiro? Eu falei, eu não, mas meu marido tem. E assim foi. Aí meu marido foi, aí no começo ele ia, voltava, fazia um bate-volta, voltava todo mês para pegar o óleo. Até que chegou um momento que aí eles acabaram nos enviando e recebemos de forma doada por 3 anos e foi assim transformador na nossa vida. Sabe? E a partir daí eu me sentia inquieta com tudo isso, porque eram pessoas que nem conheciam minha filha e se arriscando... não era nem sobre... Exatamente. Eu não achava isso justo, sabe? Então, até mesmo eu já queria entrar em 2014 com um processo para poder pedir autorização de cultivo, mas aí a advogada até falou, não, você pode prejudicar a rede secreta, a questão de doano. Não vou entrar, porque jamais vou prejudicar alguém que realmente salvou a vida da minha filha. Aí, quando foi em 2015, nós tivemos a chance de irmos para... de irmos para o Chile. Digo chance porque nós não tínhamos condições financeiras de ir e foi subsidiado pelo SESEC, que é a saída no Chile. Foi onde nós participamos de uma oficina de extração de óleo com a Mama Cultiva, Paulina. E lá nós aprendemos a extrair o óleo com as mães chilenas. Né, e onde eu pude trocar várias experiências e nisso eu já conhecia virtualmente uma médica chamada doutora Tisha Siller, da Califórnia, e foi ela que me mandou vários artigos dizendo que o THC não era a substância do mal, que era uma substância necessária para fazer todo o efeito comitiva, o efeito entourage, né, que as pessoas falam, e realmente ele é necessário, né, tem pesquisas científicas dizendo toda essa diferença. É bom você falar isso, Cidinha, desculpa eu te interromper, mas é porque esse é um tema interessante. É mais popularizado o conceito do canabidiol. Exato. Mas não necessariamente é a única forma de extração e de uso terapêutico que a maconha pode fornecer, né, como matéria-prima. O THC, inclusive, né, ou seja, depende do tratamento específico para saber exatamente qual é a melhor forma de uso, seja de óleo, seja de extração de outra forma, não é isso? Sim, exatamente.
que acontece? Já tem pesquisas científicas mostrando, até meta-análises mostrando a diferença entre a substância isolada e o full spectrum. O full spectrum é com todos os canabinoides juntos. Eu costumo dizer, quando alguém fala, você dá canabidiol para sua filha, eu falo, não, eu dou maconha para minha filha, porque canabidiol é apenas uma substância, né? E quem usa muito essa palavra canabidiol é a indústria, porque a indústria, para poder patentear uma planta, ela tem que isolar a substância ou mudar a genética. Então, o canabidiol realmente é uma linguagem da indústria farmacêutica. Mas é claro que se é uma criança com menos de 2 anos, com menos de 5 anos, vamos dizer, a gente inicia sempre com uma na verdade, assim, a gente não usa substância isolada. Mas, por exemplo, tem uma cepa, uma variedade que nós cultivamos, que ela é bem rica em CBD e tem menos de 1% de THC. Tipo 0,5 de THC. Tem uma diversidade de plantas, né? Isso. De substâncias em cada uma delas. Exato. Assim. Que ela não dá absolutamente nenhum efeito psicoativo. Né? Então, para uma criança bem novinha, realmente é importante que você dê uma substância que seja bem rica em CBD e quase nada de THC. Que não vai interferir em nada em questão psicoativa. E ao contrário, o CBD ele inibe os efeitos psicoativos do THC. Então, mesmo eles tendo lá em quantidade muito irrisória, mesmo o tanto que tem, ele vai inibir todo o efeito. Exatamente. Então, enfim, aí nós aprendemos com ela. Só concluindo. Agora, já foi pesquisado que, assim, com a planta inteira, a dosagem ela é bem menor do que com a substância isolada. Com a planta inteira, os efeitos colaterais são bem menores do que com a substância isolada, e a resposta terapêutica com a planta inteira é bem mais rápida do que com a substância isolada. Isso você só descobre depois que você se permite, ou que a justiça autoriza, que você busque soluções, né? Porque eu fiquei pensando, com uma lógica de criminalizar, de ser crime, proibido, significa que mesmo essas pesquisas científicas que podem ajudar a entender qual tipo de substância é melhor para qual tratamento, tudo isso também fica impedido. Porque se é na lógica do crime, você não pode nem desenvolver a ciência à altura do que ela poderia ser. Exatamente. Não é? Exato. E quem fez essa meta-análise foi Fabrício Pamplona, neurocientista daqui do Brasil mesmo. Mas a proibição, ela acaba impactando em todos os sentidos, né? Então, a própria ciência, ela fica... ela não anda. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, que foi quando a médica foi para lá e conheceu e trouxe a partir da sua pesquisa, porque lá tem uma outra relação, né? Exatamente, saiu da lógica da proibição. Sim, exato. Já temos uns 30 países já descriminalizando a planta, né? Enquanto o Brasil está na contramão, num retrocesso, com essa PEC 45. Mas continuando lá, eu depois acho importante depois nós falarmos sobre nela, isso. Claro. Aí, continuando nisso, nisso já tinha um grupo grande de mães, pacientes de tantas outras patologias. E voltando do Chile, o Fábio fez um curso com Grow Room, que para aprender a cultivar mesmo. Porque até então nossas plantas não iam muito para frente, cresciam um certo tamanho e não iam. Aí depois do Grow Room, aí nossas plantas deslancharam. Aí foi quando em 2016 nós entramos na justiça para poder cultivar. Aí o advogado pediu para que a juíza nos recebesse no gabinete dela, justamente para explicar todo o processo, tudo que a minha filha passou. E ela nos recebeu. Aí eu expliquei tudo e no final eu falei, Excelência, eu não estou aqui para pedir para cultivar, e sim para te dizer que eu já estou cultivando e que a minha filha não pode ficar sem essa substância, porque foi a única substância que tirou a minha filha do risco de morte súbita. Aí foi quando ela realmente se interessou pela causa. Ela falou, olha, vou te pedir vários documentos, você traz daqui 15 dias. Aí o Fábio levou realmente, depois de 15 dias, o pessoal do gabinete falou, olha, a juíza está muito interessada no caso de vocês, isso nos deu uma esperança incrível. Mas depois nós percebemos que provavelmente ela sofreu uma pressão no fórum em 2016, o único caso, querendo plantar maconha. Né? Sofreu uma pressão onde ela falou que não fazia mais parte da competência dela. Ela deve ter sido retirada do caso, Sim. porque estava sendo muito amigável a causa. Estou aqui, né, especulando, mas faz sentido. Faz todo sentido. Aí,
o advogado pediu para ela reconsiderar, não reconsiderou, aí entramos com pedido de habeas corpus. Aí caiu na mão de uma outra juíza, que entendeu que como eu e o Fábio cultivávamos para minha filha, cultivávamos para terceiros, caracterizava tráfico. Aí ela mandou para um juiz criminal, né? Juiz que julga traficante. E foi quando o advogado ligou para minha casa e falou, olha, Cidinha, a qualquer momento a polícia vai bater na sua porta, vai acabar com todas as plantas, porque já estava perto da colheita. Meu Deus. E vai levar vocês presos. A gente já não estava preocupado de ser preso, porque a gente tem tudo para provar, tem até hoje todos os exames dela guardados, as internações, todos os relatórios médicos dela guardados. E o nosso caso já tinha se tornado público também, mas a preocupação é porque era o remédio dela, né? E a partir daquele momento eu já não estava mais fazendo parte da rede secreta em questão de... Eu não falei da rede secreta, ou seja, né? Sua preocupação não era com a possibilidade de prisão, era com a vida da sua filha. Exatamente, com a saúde, com o tratamento porque, dela. Claro. Porque assim... Que era por causa disso que você estava fazendo tudo, né? Exato. Porque assim, mesmo se a gente fosse preso, o que eu ia ficar preocupada mesmo presa era o óleo da minha filha. Claro. Né? Rede secreta, você não... Não falei. Não. Eu comecei a falar do Dr. Ricardo. Verdade, Dr. Ricardo. Que é uma rede secreta, que o óleo nós recebemos doado dessa rede secreta, que são várias pessoas, entre advogados, engenheiros, médicos, dentistas, enfim, se juntaram e começaram a cultivar e vamos doar para essas crianças. E a Clária foi uma das beneficiadas, né? E aí foi quando a gente conseguiu... enfim, foi para esse... Olha, eu pulando. Achou que ia ser presa, é isso, que iam, mais do que ser presa, né? Iam acabar, na verdade, com a produção que era voltada para sua filha. Aí, quando foi no dia 19 de dezembro de 2016, eu recebo por e-mail a liminar. Só que demorou para cair a ficha, aquilo era uma liminar, porque eu não imaginava que a gente fosse receber por e-mail, né, uma liminar. Para mim, isso foi bem atípico. Não sei como funciona, mas eu nunca imaginei. Aí, quando eu li, aqui eu percebi que era uma liminar, o juiz dizendo que tirou um funcionário às 4h da tarde do Fórum do Tatuapé para ir para o Fórum da Barra Funda, para nos deixar protegidos com o recesso do judiciário, porque uma mãe jamais se esconderia atrás de um filho para poder traficar. Aquilo me emocionou. Caramba. Foi assim, foi libertador, Sâmia, sabe? Exatamente, sabe? Foi quando... Sabe quando você... Toda aquela impotência como mãe, de você ver um filho convulsionar por mais de 1 hora e você vê ali a qualquer momento você perdeu sua filha e de repente um juiz te dá na sua mão assim, olha, o remédio da sua filha agora só depende de você e do seu marido. Isso é libertador, sabe? Não vou... A partir daquele momento eu já tive certeza, não vou depender do Estado, não vou depender do capital, não vou depender de indústria farmacêutica, não vou depender de ninguém para ter o óleo da minha filha, o remédio da minha filha, sabe? Ia depender de mim e do Fábio, sabe? Então isso é realmente libertador. E foi quando eu respondi para ele com todo o calor da emoção mesmo, e ele me respondeu de volta o e-mail dizendo que era o melhor presente de Natal que ele poderia ter recebido, o meu e-mail. Aí foi quando, sabe, eu lá tive um privilégio, claro, eu naquele meu privilégio e com toda a indignação de você ver o que a proibição causa, lembra que eu falei lá no começo que a gente é condicionado a olhar para as drogas, não chegar perto, tal? A minha filha me encorajou, com todas essas pesquisas, tudo, a eu olhar não para as drogas, mas para a proibição, todo o efeito devastador que a proibição causa. Que ela mata, ela sequela, assim como sequelou a minha filha, assim como sequela todos os dias jovens sendo encarcerados. Ela mata nesse genocídio da guerra às drogas, porque nunca foi guerra às drogas, é um extermínio, porque guerra é quando as armas estão proporcionais e uma guerra às drogas ela é totalmente desproporcional, matando todos os dias inocentes, pessoas que às vezes está com um baseado ou com um guarda-chuva, né? Sim. Sabe? Então são coisas que você se indigna tanto que te traz um incômodo tão grande que não permite você ficar calado. Aí quando eu dei por mim, eu já era ativista, sabe? Aí nisso foi quando até o Emílio falou, Cidinha, tem que fortalecer essa luta em São Paulo, tem que fundar uma associação. Eu falei, nossa... Emílio, eu nem sei como funciona a associação. Não, porque o seu foi o primeiro caso aqui de São Paulo. Você não conhecia outras
mães, famílias que tinham tido acesso à justiça? Que tinham tido essa autorização foi habeas corpus, o primeiro. Foi o primeiro. Foi assim, um atrás do outro. O primeiro foi da Margarete, o Alexandre e eu. Tá. Tipo, em 2 meses saíram os 3. Ah, entendi. Aí foi quando eu fundei, eu, Fábio, né, e quem estava conosco, fundamos a Cultive, só que antes disso, eu e o Fábio, nós fizemos um propósito, né, de tudo aquilo que a gente recebeu da Clária, onde os prognósticos dela eram os piores possíveis, e foi transformador para nós. Nós falamos, vamos doar o excedente da Clária. Então, é o que nós fizemos isso por 5 anos. Então, foi realmente um propósito. A Cultive nunca foi um projeto. Nunca pensei em associação. Ela foi um processo que virou um propósito e hoje ela continua como um propósito. Aí, nós falamos, vamos doar até enquanto nós tivermos fôlego financeiro. Durante 5 anos, nós doamos o óleo. Continuamos doando óleo para essas pessoas que a gente já doava. E a gente ajudou a conseguir o habeas corpus, outras não quiseram, então algumas já cultivam, né, tem autonomia. E a partir daí aí quando foi em 2021, nós tivemos o direito de cultivar para a Cultive, né? Para os associados da Cultive. Aí, recentíssimo. 2021. Então, nossa, aí teve um boom, né, muita procura. A gente está com uma fila de espera enorme, Sâmia. Porque você viu o nosso cultivo ainda na minha casa. Sim, gente, na garagem, né? No quintal, na verdade. Quintal, na parte, é uma estufa. Bem estruturadinha, tudo, mas assim, é bem caseiro, né? Doméstico exato. mesmo. Não supre, né? O espaço, ele não supre a quantidade da demanda, né? A demanda, ela é muita. Então, como você falou, sou bancária, mas a partir desde o ano passado, eu não estou mais no banco. Então, agora estou me dedicando 100% à Cultive, para a gente poder reestruturar a Cultive, crescer e a gente continuar com todo esse propósito e poder atender toda essa luta, toda essa lista, né, de pacientes que estão na espera. Nós fazemos doação também para pacientes que estão na Craco, que estão em ocupações. Nós estamos com uma lista de mães também no extrema periferia, sabe? Para poder entrar como doação. E agora a gente está estruturando também, assim, pedindo uma contribuição dentro das possibilidades de cada um para poder nos ajudar com a sustentabilidade. E como que faz para fazer essa contribuição, Cidinha? Como que é? Tem um crowdfunding, uma vaquinha para as pessoas doarem? Nós vamos soltar um crowdfunding agora em maio, justamente para levantar esses recursos, porque infelizmente nós conseguimos 2 emendas, mas não fomos contemplados com essas 2 emendas, mas por questões burocráticas, né, de documentação acabamos não levando, né? Fomos contemplados, mas não levamos. Agora a gente vai tentar outra. E enquanto isso, então, a gente vai tentar o crowdfunding para a gente poder levantar. Mesmo assim, nós temos lá no site o campo de doações. Posso falar? Claro, fica à vontade, com certeza. www.cultive.org.br. Quem estiver disposto, quiser ajudar, clicar lá na doação. E então nós estamos assim, né? E cada vez mais a gente participando de todas as frentes regulatórias por uma regulamentação justa, porque hoje a gente tem vários projetos de regulamentação tramitando no Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive, né? Foi aprovado um na Alesp, sancionado, para surpresa de alguns, sancionado pelo governador Tarcísio, e depois passou por um processo de regulamentação, né? Porque tinha um detalhamento, que era lei muito genérica, né? Abstrata, sem muitos detalhes de quais seriam as possibilidades de uso, do fornecimento, a regulamentação mesmo. E você, se eu não me engano, participou, né? Foi uma das convidadas a acompanhar esse processo de regulamentação, que foi um pouco lento, inclusive, né? Porque já faz mais de um ano. Mais de um ano. Que a lei foi sancionada. Isso. Conta pra gente em que patamar tá. Então, eu estava lá na sanção do Tarcísio, né? Dando meu relato, todo a história da Clária, e não só isso, e também chamando que, assim, dizendo que essa regulamentação, essa construção, ela tem que ser feita com a participação da sociedade civil. Todas essas regulamentações que possa ferir a nossa existência tem que ter a nossa participação. Porque é uma história de suor, de dor, de luta para chegar nesse patamar. Exatamente. Inclusive a popularização do tratamento, né, da terapia
através da maconha foi através de histórias como a sua. Exato. De sofrimento, de negligência do Estado, de proibição. É isso, você tinha acesso ilegalmente porque precisava fazer uso. E assim, as consequências disso eram muito menores perto da possibilidade de tratamento da sua filha, né? Da qualidade de vida. E aí, depois que se conquista, por causa dessa luta, aí vai lá a indústria e fala, é meu, eu vou ganhar dinheiro com isso. É essa sensação, às vezes, que nos dá, né? Samia, a indústria foi uma que participou dessa mentira toda da proibição, né? E, de repente, quando vê um cenário que a gente tem hoje construído por cultivadores, por pessoas que foram oprimidas, continuam sendo oprimidas, continuam sendo encarceradas, continuam sendo violentadas, continuam morrendo, enquanto a indústria está ganhando dinheiro, sabe? E aí, de repente, a indústria vê, opa, aquela proibição que a gente participou, descobriram, tá real. Não é justo a indústria chegar num cenário que não foi construído por ela e ela ganhar tanto dinheiro em cima de tanto sangue derramado. Não faz sentido isso. Então, todos querem ter a fatia do bolo, então cada um que tem a sua parte, mas não um monopólio, né? Eu acho que nós precisamos Você acha que está se desenhando um caminho assim, Está. nesses processos de regulamentação? Está porque hoje nós temos projetos de lei tramitando no Brasil, um copia-cola, né, só da cannabis pelo SUS. É claro, eles vão falar, não, nós não vamos pegar de associação porque não tem regulamentação. Claro, eles não fazem regulamentação, eles não se interessam, não querem regulamentação. Então, eles acabam trabalhando em prol dos interesses individuais deles, né? Deles que eu digo, os proibicionistas negacionistas. Sabe que eu fiz parte da comissão especial lá no Congresso Nacional que debatia o tema da cannabis medicinal, né? Dava esse termo, ainda que seja maconha terapêutica, né? Mas, enfim, esse termo industrial, cannabis medicinal. E à época a gente apresentou duas emendas. As duas foram rejeitadas. Uma era que tivesse a incorporação das associações como a sua, que, enfim, tiveram toda essa luta, que elas também fossem consideradas nessa lógica da compra mesmo, né? Do SUS para distribuição, processo, foi rejeitada, explicitamente rejeitada. E uma segunda, porque diziam, não tem esse padrão de qualidade, de fiscalização, de acompanhamento que dá para ter com uma indústria de maior porte. Eu falei, pois bem, o que a gente dizia era, que tal, então, linhas de crédito para que essas associações possam ter uma adaptação? Porque já que você está tendo uma lógica de competição, como é que uma pessoa como a Cidinha, que é uma bancária, enfim, que é uma trabalhadora, vai ter condição de competir com o dono de uma indústria farmacêutica consolidada internacional? Então, que se faça a linha de crédito para ter esses patamares mínimos que vocês querem de padrão de qualidade. Também foi rejeitada. Bom, eu estou te falando para quem está nos ouvindo, porque você acompanhou, foi através, né, dos militantes, de advogados, das associações, que a gente elaborou essas emendas. Isso lá no Congresso Nacional. E aqui em São Paulo, enfim, lá parou na comissão especial, nunca foi votado em plenário. Na verdade, é o contrário. Hoje o que a gente tem é o projeto da PEC 45, que depois a gente vai entrar nessa discussão. Exatamente. Mas o daqui foi lei, foi regulamentado, mas como que ele está chegando, assim, na ponta? As pessoas que precisam fazer uso, fazem como? Então, ou ainda não conseguem fazer? Não, ainda não. Ainda não. Parece que vai começar a fornecer em maio, né? Mas mesmo assim, bom, nós fomos convidados a participar do grupo de trabalho da Comissão da Cannabis pelo SUS. Confesso a você que não é fácil, não foi fácil e continua não sendo fácil. Toda essa comissão ela foi composta pela grande maioria dos médicos que não tinham experiência clínica de canabinoides. Então, é muito difícil você estar num grupo onde vem todo o pacote pronto, sabe? E tanto é que eu mesma falei na própria reunião que eu não me sentia num grupo de trabalho, e sim num grupo de comunicação, porque já vinha tudo pronto, falando, olha, esse nós não vamos aprovar, não vai aprovar por causa disso. Então, assim, tendo ainda assim muitas evidências científicas, até mesmo como glaucoma que não entrou, acabei não participando da parte de glaucoma, porque achei muito óbvio, porque tem comprovações científicas do glaucoma. Mas, assim, não passou. Em dor, não dá para você aceitar uma regulamentação sem dor, sem autismo. Então, a questão da dor chegou a ser até mesmo votada e passou.
né? No grupo, tudo. Aí depois teve um retrocesso. Caramba. Sabe explicar? Não sei explicar. Porque não tinha... Então, na verdade, não lógica. tinha argumento. Não tinha argumento. Eu me expressei da mesma forma que eu estou falando para você, eu me expressei no grupo, com o secretário, tudo, ele sabe a minha indignação, mas realmente foi uma regulamentação que, ao invés de colocar a epilepsia refratária como guarda-chuva, porque a síndrome de Dravet, esclerose tuberosa e Lennox-Gastaut são epilepsia refratária, era muito mais fácil você colocar a epilepsia refratária do que você... especificar qual especificar era três, a síndrome. porque são doenças raras, que são pouquíssimas. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de síndrome de Dravet, que no Brasil todo nós temos 200 famílias. Então, em São Paulo vai ter uma fração disso. Então, o que vai atender, Lennox-Gastaut também, esclerose tuberosa também. Então, são pouquíssimas pessoas que terão atendimento. Que bom que terão. Que elas terão, claro. Isso, claro, tem um lado positivo sempre. Mas você não tem que pegar a exceção para restringir o acesso, né? Exatamente. É isso que está se tornando regra, na verdade. Exatamente. E outro ponto também é que eu sou contra as crianças com menos de 2 anos não terem a possibilidade de terem o acesso do óleo pelo SUS. Eu sou contra porque síndrome de Dravet, por exemplo, minha filha começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade. Na primeira infância. Ela teve uma parada cardiorrespiratória na primeira convulsão. Sabe? É a mais intensa. É onde a fase crítica. A fase crítica que pode dar sequelas realmente. Então, isso não foi contemplado. É a partir de 2 anos. Isso realmente eu não concordo. E tem alguma explicação? Porque a explicação que a Anvisa não permite. Mas, me corrija se eu estiver errada, mas se é um projeto, se é uma regulamentação, se é uma lei, não vai seguir a Anvisa. É uma lei. Né? Assim como eu também não concordo porque na lei diz que contempla o THC e eles também restringiram de ter, por exemplo, para dor. O que funciona mais para dor é o THC. Eles restringiram também de ter remédio, o óleo com mais THC. Ou seja, não está respeitando um padrão científico que compreende que exatamente. Cada substância é melhor para cada tipo de tratamento, porque exato. Isso é com qualquer coisa, né? Porque com a maconha seria diferente, sim. Né? E mais uma crítica que eu quero colocar aqui também para a Associação Brasileira de Psiquiatria, que sempre foi negacionista desde 2014 e negou veementemente a inclusão do autismo. E eu sugeri, já que estava sendo excluído o autismo no grupo de psiquiatria, que levasse então para neurologia, o grupo de neurologia. E, infelizmente, o presidente da SBP, ele não deixou levar para neurologia, mas eu continuo insistindo nisso. Provavelmente terão os 2 grupos juntos. Mas o negacionismo, ele é muito grande também, tá? Mas isso tá com cara, Cidinha, de uma combinação, olhando assim, você me contar, de negacionismo com preconceito, com a velha lógica criminalizante, de achar que... E com querer reduzir custo. Não tá? Sim. Assim, não. Tipo, já que é responsabilidade do SUS, o Estado vai ter que subsidiar, arcar... E como eles não estão incorporando esses saberes dos cultivadores, das associações, mas quer fazer uma lógica industrial, o custo... É isso que eles estão pensando. O custo é muito grande. Se for muita gente que vai ter acesso... não queremos, porque queremos gastar com outras coisas. Queremos gastar com a guerra às drogas, por exemplo. Com a polícia massacrando né, nas comunidades, nessa lógica absurda. E aí restringe, né? Exatamente. Mesmo sem critério científico, restringe, simplesmente. Sim, eu questionei isso mesmo. Eu devo dizer também que, assim como eu estou criticando, devo dizer também que o secretário, ele foi me deixou super aberta para poder falar. Porque quando você está perante, né, mãe e médico, né, tem muitos médicos que se acham deuses, né? Então, tiveram episódios assim também, mas o secretário ele me dava a palavra toda vez que realmente eu pedia, e o secretário me respeitou bastante, inclusive em todas essas críticas que eu fiz, né? E uma delas foi essa também. Se me falar que estão sendo somente essas 3 por questão de custos, ok, a gente vai entender, porque realmente o SUS está sucateado, né? Ainda mais depois de uma pandemia e da forma que foi tratada, né, pelo governo anterior. Agora, se dizer que não tem evidências científicas, desculpe.
não, isso não dá para aceitar. É o oposto, na verdade, É o oposto, exatamente. Agora, por outro lado, também o bom é que o SUS ele vai ampliar o acesso também aos pacientes terem acesso a um médico prescritor, porque ainda também é muito elitizado o acesso ao médico prescritor, porque... É difícil de achar e geralmente é na rede privada, né? São consultas particulares. E caríssimas. Caríssimo. Né? E, então, isso vai ser muito importante. Ótimo. Agora, uma coisa que eu defendo também é a educação, né? A educação para médico prescritor do SUS, que isso deve ter, e não só para os médicos, Sâmia, tem que ter uma reeducação para todos os agentes envolvidos com a maconha, principalmente para a polícia, porque nós não podemos mais aceitar uma abordagem violenta em pleno século XXI, em pleno 2024, enquanto a indústria ela ganha dinheiro e enquanto outras pessoas estão sendo presas, mortas e violentadas, pelo mesmo motivo que a indústria faz, que é vender. Então, a gente precisa também ter uma reeducação nisso, ter uma reeducação no ProERD. A gente precisa também, aparar muitas arestas, sabe? Levar o empreendedorismo também da maconha também na favela, que são as pessoas que mais sofrem, mais são vítimas da guerra às drogas. Sabe? Então, a gente precisa de uma reforma geral e não se fala nisso. Cidinho, quando a gente acha que a gente está caminhando, né? Que vai ter essa lei, ainda que com limitações, mas vai ter, pelo menos o anúncio é que seja em maio, né? Logo mais, o acesso, distribuição através do SUS, que médicos do SUS possam prescrever, ainda que não seja, enfim, a infinitude de tratamentos, mas, bem, um passo. Sim, é um passo. O Supremo Tribunal Federal discutindo a descriminalização do uso pessoal. Aí vem lá Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, propõe uma PEC de populismo penal, assim. Eu avalio que é por conta de um contexto eleitoreiro, porque sabe que, principalmente no estado dele, mas em outros lugares do Brasil, tem apelo à pauta do populismo penal, da criminalização, dessa suposta moralidade, né, em torno desse tema, de forma absurda, e propõe uma PEC, ou seja, vai colocar na Constituição Federal criminalização do usuário. Na contramão do mundo, que vem avançando com projetos de regulamentação. E aí tem uma discussão, inclusive, qual que é o modelo de legalização, né, da maconha, das drogas, né, que a gente propõe. Tem uma série de modelos. Tem um modelo de alguns estados dos Estados Unidos, tem um modelo uruguaio, tem do Canadá, cada um é de um jeito. Mas no momento em que nós estávamos preparados para o Brasil começar a enfrentar, a gente fez um seminário ano passado, modelos de regulamentação, de acesso, tem o terapêutico, o medicinal, que muitas vezes, né, se vê como um início para, enfim, debater um tema com menos hipocrisia, etc. Aí vem essa PEC para botar, assim, um caminhão do retrocesso sobre as cabeças de muita gente, inclusive de quem faz o chamado uso terapêutico, inclusive de casos como o seu, porque... Tá bem, a extração do óleo pode... Mas nem tudo é a extração do óleo. A gente está falando de que a ciência descobriu e a sociedade está descobrindo que a lógica da proibição ela é absurda, porque, inclusive, faz com que pessoas que tenham síndromes muito específicas, às vezes raras, só consigam ter alguma qualidade de vida a partir, né, da utilização da maconha. E aí vem essa pá de reacionarismo, de ódio, de violência, passando por cima de tudo isso. Eu fico muito preocupada com essa PEC, porque ela já foi aprovada no Senado e agora vai tramitar na Câmara. Tem ninguém mais, ninguém menos como relator na CCJ, Ricardo Salles, que daí tráfico de madeira pode fazer, né? Venda ilegal, está sendo... É relator, por isso que eu até falei na CPI do MST. É réu em função disso. Relator. Agora é o relator de novo desse tema e... quer criminalizar, inclusive, o usuário. Porque sabe qual é o argumento cínico que eles usam? De que se quem vende é criminoso, quem faz a compra, a receptação também deve ser considerada criminosa. E por que a indústria não é? Bom, eu vou te responder isso. Bom, antes disso, eu só queria enfatizar também que o deputado Caio França, que ele participou em todas as reuniões do SUS, que ele foi super a favor, aqui de São Paulo, né? Me apoiou em todas as minhas falas e ele também reforçou
todas essas reivindicações que eu fiz, eu continuo fazendo. E claro que ele é o autor da proposta. Exato, né? Eu acho importante também dizer isso, porque não é só a gente criticar, é a gente também ver o lado bom e reconhecer também, os avanços, né? Mas também expor os limites, né? E quais são as causas desses limites, né? Agora, quanto à PEC, Sâmia, primeiro que foi uma votação super urgente, super rápida, estranho, não? Quando era o interesse deles. Ano eleitoral, talvez? Exatamente. Não é para vender promessas, ilusões e populismo para os penal. Conservadores que são manipulados em massa, né? Não vou... em massa, né? Principalmente pela parte religiosa. Além disso, não teve nenhum debate, né? Não abriu para debate, não teve nenhuma consulta pública para isso, não teve participação pública para isso. É muito notório que isso é interesse político e que eles estão atuando em causa própria dos interesses políticos, né? E é duro você pensar assim, sendo que são políticos que estão lá eleitos pelo povo e recebem o dinheiro que sai do nosso bolso, para eles legislarem ao benefício do bem comum do povo, né? E isso não está acontecendo. Então, isso é muito notório. Primeiro que essa PEC ela é um retrocesso absurdo de tudo que a gente já avançou, além de reforçar o racismo, né? Porque essa guerra às drogas, ela tem alvo, ela tem classe, ela tem CEP, e ela vai aumentar o encarceramento de forma impressionante. Realmente você sequelar a vida de jovens, sabe? De jovens inocentes, porque fumar não é crime. O usuário não é criminoso, e a gente tem que entender isso, tem que mostrar isso para a população. Minha filha, se for assim, quem é maconheiro é quem usa maconha, minha filha é maconheira, eu sou maconheira. E aí? Você é uma criminosa? As pessoas têm coragem de olhar para você e dizer que você está sendo uma criminosa? Não e faz que tem que ser presa, que a Constituição brasileira tem que dizer que tem que ser presa. O cigarro que causa câncer está livre. O álcool que ele causa homicídio, feminicídio. Recentemente, agora, nessa semana, você viu o tratamento que foi do rapaz que matou com Porsche. O tratamento dele, o diferenciado, ele assassinou, foi um homicídio aquilo. E para um outro rapaz preto, pobre, que nem reagiu e levou spray de pimenta na cara, no olho, sabe? Então, assim, isso vai reforçar ainda mais, vai aumentar, vai fortalecer a facção criminosa, porque a partir do momento que se entra num cárcere, você acaba não tendo opção. É isso mesmo. Senão você não vive, senão você é violentado. Então, vai fortalecer a facção criminosa, vai gerar maior desigualdade, porque muitos desses jovens, eles são arrimo de família, vai aumentar, até mesmo as pessoas que são dependentes de substâncias químicas, vão inibir essas pessoas de procurarem ajuda, porque elas vão ter medo de serem presas. De ir num hospital, de ir num médico, num CAPS, e serem denunciadas e serem presas. Então, assim, vai causar um retrocesso absurdo, sem contar que isso fere totalmente a própria Constituição do nosso direito fundamental, os nossos direitos fundamentais. Das liberdades individuais. As liberdades individuais, exatamente. Isso é completamente inconstitucional. Então, assim, não dá para aceitar isso. Não dá. É um retrocesso impressionante, sem contar que a gente fala de óleo, mas a maconha, ela pode ser usada como uso terapêutico, que todos os usos são terapêuticos, ela pode ser usada como óleo, ela pode ser usada como supositório, ela pode ser usada como spray nasal, ela pode ser usada como sublingual, ela pode ser, e principalmente como flores. E eu sempre digo, se a minha filha, ela não tivesse as sequelas que ela tem hoje, e ela tivesse a opção, mãe, eu prefiro fumar do que tomar óleo, eu iria permitir sim que ela fumasse. E o uso feito fumado, ele é um resgate, principalmente porque quando você ingere o óleo, ele pode demorar até 2 horas para começar a fazer efeito. Quando você usa fumado, ele faz o efeito em menos de 1 minuto, ele já faz efeito. Então, ele é para dor, para Parkinson. Para Parkinson é impressionante. Quem tem Parkinson para de tremer assim, quase que imediatamente. Para dor, para quem tem esclerose múltipla.
para tantas outras, até mesmo para quem tem epilepsia, que não tem as sequelas da minha filha, e já sente aquela aura que vai dar a convulsão, se ele der uma baforada ou uma fumada, já pode inibir, já corta o efeito, ou pode ser uma convulsão muito mais curta, entendeu? Então, também é terapêutico e precisa revisar tudo isso. Nossa, Cidinha, bom, tá chegando ao final o nosso videocast. Eu só quero te agradecer, assim, pela sua história, pela sua luta, pela sua coragem, militância, ativismo, exemplo. Isso nunca te fez ficar tímida ou receosa de nenhum passo, pelo contrário, você mostra a força. A gente romantiza um pouco essa ideia da força da mãe, né? Mas não é uma romantização, não é um elogio ao sofrimento e às dores. É um reconhecimento mesmo, sabe? De que isso muda o mundo, transforma a história. A gente provavelmente não teria uma lei como essa, ainda que com suas limitações, mas uma lei com essa possibilidade em São Paulo. Ou a gente teria mais dificuldade para enfrentar um debate tão difícil como esse, dessa PEC absurda 45, não fossem histórias como a sua e de tantas outras pessoas. Eu falo de você, mas que é a cara pública, né? De um processo de criminalização, de proibição, e que trouxe tantas outras dores. Antes de entrar no ar, você comentou, queria te pedir se pudesse mencionar esses 2 documentários que podem ser interessantes, né, para conhecer as realidades das vítimas, diversas faces das vítimas da guerra às drogas, e pedir para você depois olhar para a câmera e deixar suas considerações finais, fala mesmo pro Brasil, como um último recado final. Então, eu acho... Bom, primeiro, antes de falar do documentário, Samuel, eu gostaria de enfatizar que essa luta, ela não começou com as mães. Ela começou, sim, com os cultivadores que resistiram, não deixaram morrer essa tradição da maconha, sabe? Não deixaram morrer, até mesmo da questão de usar como terapêutico, que pessoas que, quando eu entrei na causa cultivadores, poxa, eu já uso há 15 anos para tais coisas, tal, sabe? Então, assim, eles realmente começaram essa luta. Nós, mães, apenas tivemos o privilégio de termos a visibilidade, infelizmente, pela dor dos nossos filhos, né? Então, acho que a gente, como mãe, por ter tido esse privilégio, por ter a porta aberta para poder expressar a nossa dor, a gente também tem que levar a voz de quem não tem o mesmo alcance que a gente, tá? Agora, o que eu acho importante também é assistam. O filme, o documentário é Estado de Proibição. Esse documentário, ele mostra todas as vertentes de todos os danos que a proibição causa. É muito importante para vocês terem uma visão, não só, porque tem muita gente, hoje, a maioria ainda apoia somente falar, não, mas eu apoio o medicinal. O outro uso eu não apoio, como se fosse do demônio, sabe? Sabe assim, aí eu falo, olha... Logo, todos nós vamos estar usando a maconha. É como se estivesse te desculpando de uma moralidade que pode pegar ele, assim, não é? Exatamente. Mas, enfim, é um começo, pelo menos, né? Para refletir sobre o assunto. Isso, claro. Mas é um documentário que vai te mostrar tudo, sabe? Todos os pontos, mostrando assim como a Iniciativa Negra fala, todos nós somos vítimas, sim. Todos nós somos vítimas, mesmo aquele que acha que não. Agora, o que eu quero deixar de mensagem é que nós realmente tivemos um retrocesso com essa PEC 45. Todos nós tivemos um retrocesso com essa PEC 45. O que eu quero dizer, se você vê alguém cultivando, não denuncie, porque aquele cultivo, ele pode estar tratando uma criança que pode ter tido um risco de morte súbita, como a minha filha, que pode uma pessoa que está padecendo de câncer, sabe? Então, não denuncie. Às vezes você vai... Às vezes não. Se você denunciar, com certeza você vai abreviar a vida de muitos jovens e de tantas pessoas. Procure saber mais sobre essa história, sobre toda a proibição e todos os danos que ela causa, que ela impacta na vida. E ela pune quem precisa dela para sobreviver e pune também quem tem somente o porte. Obrigada. E obrigada, Sâmia, por abrir esse espaço, por estar conosco nessa luta e por abraçar a luta como você está abraçando. Muito obrigada. Eu te agradeço, Cidinha, por tudo. Esse foi mais um Fala Mesmo com Cidinha Carvalho. Fundamental esse episódio e legalize já. Tamo junto. Obrigada. Obrigada, Fernanda.